Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Seja Você diretamente aqui da TV Barueri em Alphaville, né? E hoje nós temos um tema bem legal: fisioterapia, pilates. O que isso agrega à tua saúde? É um ponto de interrogação. Com certeza você que está em casa, com certeza deve estar curioso ou curiosa. E hoje nós vamos falar muito sobre isso. Eu trouxe uma convidada muito especial, né? Que é a Vânia Rudnick. Mas antes dela falar, produção, você pode subir a música, produção? E para a gente já começar em alto astral, porque nós estamos chegando no final do ano. É o último mês do ano. E ainda dá tempo de você cuidar da sua saúde. Talvez você não procurou nenhum profissional da saúde, ainda dá tempo de começar o ano 2026 diferente. Começar o ano de 2026 e falar, não, a prioridade é a minha saúde. Porque Deus te escolheu para ser uma voz, não para ser um eco. Porque quem tem humildade nunca perde a identidade. Então, seja você, tá bom? Mas, muito obrigado, produção. Eu quero aqui já apresentar a minha convidada, que eu já falei, que é a Vânia Rudnick, que ela tem um estúdio de pilates clínico, fisioterapia cardiorrespiratória, fisioterapia oncológica e também faz atendimento domiciliar. Tudo bem, Vânia? Muito Tudo obrigado, seja bem. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Gente, Vânia, com tantas, né, fisioterapia cardiorrespiratória, fisioterapia oncológica, como é que faz? Vamos entrar nessa parte. Porque existe diferença da fisioterapia oncológica para fisioterapia cardiorrespiratória, porque com certeza quem está em casa não tem esse conhecimento. Então, a fisioterapia ela tem várias áreas, né, de especialidades. Tem a musculoesquelética, né, de traumatologia, tem a parte de neurologia, tem a parte oncológica e tem a cardiorrespiratória. Cada uma, ela traz técnicas diferentes e específicas para o tratamento do paciente. Na questão da oncologia, por exemplo, o fisioterapeuta nessa especialidade, ele não só tem o conhecimento das técnicas de fisioterapia, né, as tradicionais, como também tem um conhecimento aprofundado das doenças oncológicas e de todo o arcabouço que isso inclui, né, como efeitos colaterais dos medicamentos, tipos, né, de tratamento e como isso influencia no processo de reabilitação do paciente. Então, esse é o diferencial que o fisioterapeuta na parte de oncologia traz. Na parte cardiorrespiratória, é a parte mesmo desse sistema importante que é coração, pulmão, né, a parte vascular também. E como a minha atuação também vem da área hospitalar, tratando de pacientes oncológicos, então a especialidade da parte cardiorrespiratória é importante, porque pacientes acamados, que passam por cirurgias, têm que ser entubados, né, eles precisam de um cuidado específico de um fisioterapeuta cardiorrespiratório. E aí é por isso que eu também escolhi essa parte. Gente, e como é que faz para poder administrar isso daí, viu, Vânia? Como toda mulher, né, nós somos Dá um jeitinho? A gente sempre dá um jeitinho. E assim, o interessante é que apesar de serem especialidades diferentes, elas se complementam. Se complementam. Né? Muito embora, por exemplo, eu sou especialista na parte de oncologia, eu tenho que ter o conhecimento da parte musculoesquelética, porque se eu tenho um paciente tratado, por exemplo, de um câncer ósseo, né, eu tenho que entender, né, de toda a biomecânica, de toda essa parte e também da parte oncológica de tratamento dele. Por que você veio para essa área da oncologia? No início, na faculdade, eu não tinha ideia de que área seguir. Na verdade, eu tinha um quesinho na parte de coluna, né? Porque realmente é uma grande demanda que a gente tem. Então, o meu olhar era para a parte de coluna, mas no primeiro ano de faculdade eu tive o diagnóstico de câncer e aí a fisioterapia entrou na minha vida, eu como paciente, e eu vi como é importante
para as pessoas que passam por um processo, né, de doença oncológica, como a fisioterapia ela é importante, né? Na parte, tanto antes do tratamento, como durante, né, todo o Durante todo o processo, tratamento. e depois, quando você tem que lidar com as sequelas, porque muitos dos tratamentos trazem sequela. Então você teve um câncer. Sim, sim, Você teve na onde? eu tive um câncer de mama. De mama. Em E aí tem que 2018. fazer a fisioterapia? Sim, porque toda a parte cirúrgica, ela mexe muito com as estruturas, Nossa, eu não ombro. tinha noção. Então, você precisa readequar toda essa dinâmica muscular. Sim. Você fica muito tempo parada, muito tempo imóvel. Então, para retomar os movimentos, a fisioterapia ela é extremamente importante. Para a mulher que passa pelo câncer de mama, principalmente questão de ombro, coluna. Sente dores. Sente muita dor. Como que você descobriu? Em exames normais, assim, eu sempre fui muito regrada nos meus exames. Então você não sentiu dor nem nada? Não, nenhum tipo de sintoma visível, né? Tá. Nada que eu pudesse olhar a palpação, né? Aquele Nada. exame, né, que geralmente a gente faz no banho, as mulheres. Nunca senti. Foi realmente num exame de ultrassom que a minha médica olhou, viu que poderia ter alguma coisa ali, e aí me indicou o mastologista e a partir de então foi... Quanto tempo durou o seu tratamento? Olha, em questão de cirurgia, no mesmo ano, né, em agosto, eu tive o diagnóstico, fiz a primeira cirurgia, porque diante de todo... nós fazemos uma espécie de varredura, né, para saber o tipo de câncer, qual o tratamento, porque não existe um único tipo de câncer de mama, um único tipo de câncer, eles são vários. Então, cada pessoa é única, cada paciente é único, cada tratamento é único. E aí dentro do meu caso, foi cirúrgico primeiramente, e aí na sequência foi um tratamento hormonal com tamoxifeno, que muitas mulheres, acredito eu, que estão nos assistindo agora e passaram por esse processo, tomam essa medicação. Ela ajuda, né, na questão de cânceres hormônio positivos, que foi o meu caso. E depois, em dezembro, eu fiz a cirurgia de reconstrução e assimetria das mamas, porque, obviamente, né, a gente tem nossa autoestima, né, ferida. Aí você fez a... Sim, aí eu fiz a reconstrução, hoje tudo normal, posso andar de blusa, sem nenhum problema. Gente, então, por isso que então, a fisioterapia, ela, na parte oncológica, entrou na sua vida, né? Sim. E você cuida de mulheres que sim. passam por esse problema, trazendo esse método que você, né, trazendo essa área aí que é a fisioterapia oncológica, porque a gente vê muito falando de fisioterapia, mas as pessoas não têm noção que tem vários, né, vários protocolos, correto? Isso. A fisioterapia, ela engloba diversas técnicas, conforme cada área, né? Na parte de oncologia, por exemplo, nós usamos a eletrofototermoterapia, tem o laser, tem a parte de cinesioterapia, que são os exercícios, tem a parte de terapia manual, né? Porque, por exemplo, as mulheres, quando elas têm alguma questão cirúrgica, existe aderências de pele, então o fisioterapeuta ele ajuda, né, a minimizar essas aderências para ela poder manter a mobilidade dela, por exemplo, do braço, do ombro, e poder ter uma recuperação melhor, para poder ter uma vida melhor. Vânia, e o Pilates? Aonde o Pilates se encaixa aí? Então, o Pilates, eu enxerguei, né, no Pilates clínico uma ferramenta muito poderosa que ajudam as pessoas na pós-reabilitação. A fisioterapia, ela entra num momento ainda muito individual, né, uma necessidade aí inicial do paciente. E o Pilates clínico, ele entra depois, para poder inserir esse paciente numa atividade física, num fortalecimento maior, né, melhor. E o Pilates, ele faz bem para tudo, né? Ele trabalha o centro do corpo, trabalha a questão da flexibilidade, a questão de postura, trabalha muito o que a gente chama de core, né?
que são as musculaturas relacionadas à parte abdominal, pélvica, e isso ajuda muito assim, até nas questões viscerais mesmo, né? Na saúde interna dos órgãos. E eu trouxe, assim, essa metodologia para os meus atendimentos e tem dado bastante resultado. Tem dado bastante resultado. Tem mulheres que elas acham que o Pilates é apenas um exercício, talvez até de esteticamente falando. Uhum. Então, ele tem essa parte mais profunda, a qual você mencionou aí. Sim, sim. Existem benefícios, né? Tem esses benefícios terapêuticos que eu chamo, né? O Pilates, ele tem desde a área mais fitness, que muitos conhecem, né? Os Pilates aéreo, que é muito voltado para essa questão de condicionamento, de performance. Tá. Na parte do Pilates clínico, que é a área onde eu atuo, eu não viso essa performance, eu vislumbro o retorno desse paciente às atividades normais dele e inserir ele na atividade física, que hoje, tanto antes como durante e depois de qualquer tratamento oncológico ou de outras doenças também, estamos aí cheios de evidência científica que a atividade física ela é um protetor do corpo e ajuda a pessoa tanto a passar pelo tratamento oncológico de uma forma melhor, como a não ter reincidiva, né? Então, é como se fosse o remédio primeiro, né, do corpo. Então, é isso. É dessa forma que eu atuo dentro do Pilates. Uma pessoa, a partir de que idade pode fazer o Pilates? Hoje em dia, existem alguns lugares que promovem Pilates Kids. Existe? Existe essa modalidade. Eu vejo alguns profissionais atuando. Acontece que, assim, nós temos os aparelhos de estúdio de Pilates, que eles são extremamente pesados, né? E não foram configurados para que uma criança possa utilizar. Então, o Pilates Kids, nesse caso, ele não é utilizado nos aparelhos, e sim fora dele, porque existe o Mat Pilates, que é no solo, né? Agora, nos aparelhos, que é onde o estúdio onde eu trabalho, né, onde eu atendo, a partir dos 12 anos, mais ou menos, eu já consigo colocar a criança, né, pré-adolescente em si, para poder fazer os exercícios. Lógico, de forma super adaptada, nós temos molas de diversas densidades, desde a mais levinha. Às vezes a gente nem trabalha com a mola em si, e sim com o peso do próprio corpo do paciente, mas a partir de 12 anos já é seguro já. Vânia, no caso da fisioterapia, só uma pessoa que sofreu alguma lesão que ela deve fazer, por exemplo, um paciente que ele é sedentário, é importante ele fazer uma fisioterapia? Sim, sim. Mesmo porque a fisioterapia, ela tem um olhar não só para a questão do sedentarismo, né? Tá. Diferentemente de um educador físico, por exemplo, que óbvio, o educador físico ele tem um papel muito importante na inserção das pessoas nesse mundo de esporte, enfim. O fisioterapeuta ele tem um olhar global sobre as patologias, né, as eventuais patologias que essa pessoa pode ter, ou uma pressão alta, ou um diabetes. Então, nós, como fisioterapeutas, a gente tem esse conhecimento e traz isso dentro da nossa avaliação. Então, esse é o diferencial. Então, assim, independente se, eu não quebrei braço, para que eu vou precisar de fisioterapeuta? Às vezes, a doença que a pessoa está passando, ou a cronicidade que existe, é tamanha que ela não consegue ainda ir para uma academia comum. E o fisioterapeuta consegue preparar esse paciente, né, para que ele consiga chegar num nível tal que o educador físico, a partir daí, já começa a trabalhar... fazer um trabalho com ele. De performance, de melhora, enfim. Às vezes ele está travado, aí vem um fisioterapeuta, ajuda ele ali com a técnica que ele tem, com toda ali, né, com toda a experiência, né, aplica ali o protocolo e depois ele está pronto até mesmo para ir num educador físico para continuar ali um tratamento. Isso, um acompanhamento. Um acompanhamento, porque às vezes a pessoa obesa, por exemplo, ela tem dificuldade, né? E ela sente muitas dores.
Sim. né? E às vezes ela não entende que talvez ela tenha que buscar ajuda com o fisioterapeuta. Isso. E nós, assim, em primeiro lugar, como profissional de saúde, todos os meus pacientes, inclusive que vão fazer pilates clínico, eles são avaliados clinicamente, existem testes que eu aplico, então é tudo muito individualizado. E isso me ajuda a também verificar como um todo, porque às vezes essa pessoa, ela traz essa questão da obesidade e não é só a questão estética, né? De repente ela tem aí alguma questão psicológica envolvida, às vezes alguma medicação ou alguma dieta, né, que ela se coloca ali que não faz muito bem. Então, nesse momento, eu consigo visualizar as reais necessidades desse paciente, que não é só fisioterapêutica, mas em outras esferas. E aí eu consigo encaminhar esse paciente para essas especialidades e assim ele conseguir ter um cuidado integral, né? Não só questão de obesidade, mas nós não somos uma coisa só, né? Nós somos um conjunto. E se tudo tiver em equilíbrio, aí a coisa funciona. Funciona, com certeza. Então é nisso que eu foco o meu trabalho. E os seus pacientes, esse atendimento domiciliar? Eu percebi que você também faz esse atendimento. Como que é feito esse atendimento, Vânia? Eu vou até a residência do paciente e faço toda a avaliação. Muitos dos pacientes que me procuram para atendimento domiciliar são aqueles que não têm a possibilidade de se locomover até o local, até a clínica. Sim. Às vezes são pessoas muito idosas, às vezes são pessoas que realmente têm algum problema de locomoção, alguma operação, acabou de ser operado, está em casa já, mas não consegue sair. Então, eu faço toda a avaliação, tenho equipamentos que eu levo, mas, além disso, eu também dou orientações em casa mesmo, né? Para prevenção de quedas, o que é extremamente importante, o espaço, né, onde ele pode também realizar exercícios que eu depois indico para ele mesmo fazer, porque a minha intenção é que ele conheça a atividade física, né, e passe a ter gosto por ela, não só pelo momento que ele está passando ali, né, de reabilitação, mas depois disso, depois que ele se sentir bem, que ele fala, não, isso aqui me fez tão bem, então vou continuar. Então esse é o meu papel. No ambiente domiciliar, o que é importante é esse olhar para o ambiente onde ele está. Então é onde eu vejo riscos, né, e possibilidades também para esse paciente. E aí eu dou orientação familiar também. Às vezes, por exemplo, em pessoas mais idosas, eu olho se tem riscos de quedas, se pode ter alguma adaptação no banheiro, por exemplo, que é um lugar extremamente perigoso, né? E que tem muitos casos de queda da própria altura que se tornam casos graves de cuidado. Então, ali como fisioterapeuta, eu analiso tudo e passo para a família. Sim. Quando a pessoa faz cirurgias, e a parte de estética? Porque a gente sabe também que as pessoas fazem, né, essas cirurgias, né, de estética, né? Sim. Que faz a barriga, né? Faz a perna, faz o bumbum. A fisioterapia também entra nessa área? Sim. Da reabilitação dessa pessoa, né? Que às vezes ela faz um monte de cirurgia esteticamente, fica lá parada, não pode se mover, né? Eu não vou fazer só vou fazer tudo. Existe. Tem chama a área que trata especificamente, assim, e de forma muito, né, interessante nesse sentido, é a fisioterapia dermatofuncional. Olha. Então, é uma área da fisioterapia onde se trata muito de cirurgias estéticas, né, e de tudo aquilo que engloba, porque toda cirurgia, ela é uma agressão, entre aspas, ao corpo. É um corpo. Existe uma cicatriz, existe um edema, né, que a gente chama de inchaço, vermelhidão, existe o medo, existe posturas e tem todo um protocolo, dependendo do tipo de cirurgia. Então, a fisioterapia dermatofuncional, ela é bem indicada nesses casos. Que você também aplica também? Não é a sua área? Não é a minha especialidade. Eu recebo pacientes com alguma questão, eventualmente, e aí, dependendo do nível de complexidade dessa questão, eu trato. Agora, se eu vejo que precisa de algo mais específico, mais especializado, eu passo por um colega, porque assim, a minha intenção é sempre o olhar para o paciente, é o que é melhor para ele. Sim. Gente, que maravilha, né? Porque assim, eu tenho certeza que
quem está em casa tem as suas dúvidas, né, referente à parte. E a Vânia contou aqui de uma maneira muito maravilhosa, explicou, né, o profundo, porque as pessoas não têm noção do quanto é importante a fisioterapia, né? De repente, às vezes, alguém sai de cá, do hospital, o médico fala, ó, você vai ter que fazer fisioterapia. A pessoa fala, ah, não, é frescura. Não é, né, Vânia? Não, não é. Existem casos que, se a pessoa demora, o médico falou assim, ah, você vai ter que fazer a fisioterapia. Uhum. Essa pessoa demora a fazer. Ela pode demorar, quanto mais ela demora, mais tempo vai demorar para ela ser reabilitada, correto? Sim, sim. E, por exemplo, em casos cirúrgicos, por exemplo, Sim. antes da cirurgia, o fisioterapeuta ele faz uma avaliação de força, de mobilidade da pessoa, de todas as condições clínicas ali antes da cirurgia, Tá. prepara esse paciente para ter um condicionamento cardiorrespiratório, porque determinada cirurgia você precisa ser entubado. Então, ali você vai ficar um tempo, né? E isso são todos recursos que são necessários, mas que trazem riscos para o paciente. Então, o fisioterapeuta, antes de qualquer processo cirúrgico, ele é importante nisso, né? E é interessante que cada vez mais os médicos estão indicando fisioterapia. E também, assim, o médico não indicando, pergunta para ele, né? Ah, doutor, eu vou fazer a cirurgia tal, posso, né, me encaminha aí para um fisioterapeuta para fazer uma avaliação? E isso é muito importante porque, assim, quanto melhor avaliado pelo fisioterapeuta nesse caso, melhor ele pode passar pelo processo de cirurgia e se recuperar mais rápido. Né? Menor o tempo de internação, menor a possibilidade de complicações, principalmente cardiorrespiratórias. Quando você faz um trabalho, né, cardiorrespiratório antes, dependendo até da idade, né, da pessoa, do paciente, isso é muito importante. Ele entra onde? O cardiorrespiratório. Essa fisioterapia é para pacientes que passam pelo quê, mais ou menos? A fisioterapia cardiorrespiratória, ela trata tanto de doenças crônicas, né, como DPOC, por exemplo, asma, quem tem bronquite, quem tem asma. Mesmo? Sim, existem técnicas de exercícios respiratórios e funcionais, Uma bronquite crônica, por exemplo. Uma bronquite crônica. Existem doenças, né, relacionadas com a parte respiratória que nós, como especialistas, também tratamos. E isso, assim, na questão crônica. Quando a gente fala de alguma coisa aguda, né, de um caso agudo, por exemplo, dentro de um ambiente hospitalar, o fisioterapeuta, ele ajuda no sentido de manter essa via aérea, que a gente chama de pérvia, né, manter ela dentro da sua possibilidade ali. Nós trabalhamos com a oxigenoterapia, né, quando precisa de oxigênio, precisa ser colocado uma tráqueo, a gente está sempre acompanhando, nós não fazemos o procedimento, é o médico que faz, mas nós como fisioterapeutas também agregamos, colocamos ele no ventilador, trabalhamos toda a questão dos parâmetros ventilatórios, né? Enquanto essa pessoa precisa desse suporte, nós estamos sempre ali do lado. Isso foi muito divulgado durante a pandemia da Covid, né? Que os fisioterapeutas ali, muito poucos conheciam dessa área tão importante. Sim. E, inclusive, assim, não só no ambiente hospitalar, mas nós, assim, tratamos de muitos pacientes que, por exemplo, vão para casa com tráqueo. Vão para casa necessitando, de repente, de um BiPAP, enfim. E o paciente que ele fica entubado e sai da intubação, ele precisa fazer essa fisioterapia respiratória? Porque, querendo ou não, é uma agressão. Sim. Né? É um tubo que é colocado... E aí ele pode ter alguma complicação dele ter ali, é uma dificuldade. Sim, sim. Todo o processo é um tubo dentro do corpo. Lógico, é tudo feito da forma, né? Sim. Toda esterilizado, materiais e tudo mais. Mas, assim, existe sempre bactérias, né? Claro. Existe esse risco sempre de uma complicação. Depois que ele sai do ventilador, depois que a gente desentuba esse paciente, o nosso pulmão, ele não é um músculo. O nosso pulmão, ele tem a sua expansibilidade, tem todas as suas características. Mas quem trabalha realmente para poder fazer a gente respirar é o músculo do diafragma. É um músculo. Então, nós temos uma série, o principal no caso, mas nós temos uma série de músculos responsáveis
pela respiração, que nos ajudam. E quando nós estamos num momento, né, mais acamado, ou durante esse processo, né, de intubação, essa musculatura ela não é trabalhada, né, de forma natural. Porque nós estamos respirando aqui, nós estamos trabalhando nossa musculatura interna, né, respirando. Sim. E alguém que passa por esse processo, ele precisa de um profissional, né, especializado nessa área para poder retomar o condicionamento desta musculatura respiratória, para ele conseguir sair do tubo e respirar normalmente, ter sua troca gasosa, enfim, ter toda a sua vida aí normalizada, né, em termos clínicos. Nossa, muito bacana, porque a gente tem essa dúvida, né? Sim. O meu marido, ele teve um abscesso no pulmão, né? E ele fez fisioterapia no hospital, né? Eles abriram o pulmão dele e ele teve que tirar um abscesso com 10 centímetros, né? Então, ele teve a pneumonia bacteriana e no pulmão e o derrame pleural que eles falam, né? Então, ou seja, já era tudo para poder parar o pulmão dele. Já era tudo. O pulmão é delicado. É delicado. E o médico perguntou para ele se ele fumava. E ele faz muitos anos que ele não fuma. Mas é interessante que algo de lá atrás, né? Como que pode, né? A gente fala dessa questão. Como que isso veio, né, trazer uma consequência para ele agora, né? Eu falo sempre para os meus pacientes, quando eu faço a anamnese e pergunto, fuma? O paciente fala não. Eu falei, nunca fumou? Aí o paciente não. Eu falei, parabéns. Parabéns. Porque assim, é ótimo parar de fumar, é extremamente importante se você fuma. Não aconselho, nem cigarro eletrônico. Tá. Piorou, né? Piorou. Nenhum tipo de fumo ele é considerado saudável e seguro. Mas a partir do momento que você fuma, independentemente da época que você pare, o seu organismo, o seu pulmão, ele fica com sequelas. Porque é uma agressão, são substâncias que acabam modificando as células pulmonares, acabam trazendo aí uma reestruturação celular que o seu pulmão ele não vai ficar igual para sempre, né? Ele vai ter essa modificação. Lógico, se você parar o quanto antes, o organismo é maravilhoso. O corpo humano, Deus nos fez assim, extremamente, né? Maravilhoso. Então, o organismo ele acaba se recuperando. Mas quem já fumou, quanto maior o tempo, obviamente, mais o problema pode ocorrer. Mas realmente, ex-fumantes sempre terão aí uma condição, inclusive até dos parâmetros respiratórios, quando a gente está dentro de um hospital, quando a gente tem lá, é fumante, quanto tempo parou, quantos maços, isso tudo influencia nas nossas terapias. Gente, que importante, é bom essa dica aí, você que está em casa aí, essa dica é maravilhosa aqui, né? Porque ela é doutora, tá? Doutora Vânia Rudnick, que é fisioterapeuta, né, na parte cardiorrespiratória, oncológica, também da parte de pilates, mas, gente, agora nós vamos para os nossos comerciais e nós já voltamos. Você gastou uma fortuna, fez um vídeo incrível, mas de novo, o resultado não foi o esperado. Você não precisa de qualidade de cinema, o segredo está na constância. Assim seu público te vê mais e você é lembrado por mais dias. Com o nosso pacote Reels, você grava até 12 vídeos em 2 horas. Assim, você cria um cronograma de postagens e o seu público te vê mais. Isso significa mais presença e um público mais engajado. Quer parar de jogar dinheiro fora e ter presença digital de verdade? Manda uma mensagem. Obrigada. Boa noite, estamos começando mais um podcast.
Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado pra você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto pra você brilhar. E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Gente, vocês viram que interessante essa matéria de hoje? Eu tô amando, viu? Porque falar de saúde é comigo mesmo. Eu amo falar de saúde, e principalmente quando eu trago profissionais que realmente estão fazendo ali um trabalho, né? Que estão colocando a mão na massa e entendem sobre o assunto. Mas tem algo que eu também tenho uma curiosidade. A gente fala sobre Pilates, e aí, Vânia, o que eu entendo? Muita gente fala sobre Pilates, sabe o quanto é bom. A gente estava até falando aqui nos bastidores. Mas vamos lá, quem tem bico de papagaio pode fazer? Olha, o famoso bico de papagaio. O famoso bico, né? de papagaio. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, com o passar da idade, né, principalmente depois dos 30 anos, que a gente já começa a ter um certo nível de perda óssea e tudo mais, dificilmente você não terá nenhum problema de coluna. Muito dificilmente. Não terá. A coluna com algum tipo de alteração. O bico de papagaio já é uma alteração um pouquinho mais, né, mais avançada, que às vezes tira a pessoa da sua atividade normal, né, não consegue se locomover. Às vezes a questão está tão agravada que pode comprometer algum nervo da coluna, é aí que a pessoa tem a irradiação para dor na perna, ou o travamento e não consegue, né? E assim, lógico que tem todo o tratamento médico envolvido, né, nessa questão. Óbvio que só a fisioterapia não é recomendada, é recomendado sempre o acompanhamento médico. Sim. Mas a fisioterapia, ela... Que no caso, o ortopedista? Isso, no caso, o ortopedista. E quando está envolvido a questão de nervo, né, quando a pessoa sente uma pressão do nervo ou uma perda de sensibilidade, às vezes, sim, o neurologista também, incluindo aí nesse inteirinho. É uma equipe. É uma equipe. E ajuda também, né? Acho que todo mundo se conversando para o paciente conseguir se restabelecer. E a fisioterapia, ela entra para fortalecimento mesmo desse paciente, fortalecimento de coluna, realinhamento postural. Sim. Né? Então, assim, quem tem bico de papagaio, quem tem hérnia de disco, quem tem qualquer problema... pessoas que têm várias hérnias. Também. Eu conheço uma pessoa que ele está com várias hérnias, na coluna. São várias. Não sei se é 8. Existe esse diagnóstico da pessoa ter mais de uma hérnia na coluna? Sim. A hérnia na coluna, ela nada mais é assim, existe uma disfunção ali numa determinada altura da coluna vertebral, e aí logo abaixo ou logo acima daquele nível onde tem aquela disfunção, a coluna acaba se sobrecarregando, porque ela tá fazendo um trabalho que aquela área lesionada não está conseguindo. Então é aí que surgem as hérnias. Será que é mito ou é verdade? Que a hérnia, ela aparece quando pega peso? Não necessariamente. Não necessariamente, né? Necessariamente. Às vezes as pessoas têm essa dúvida. Pegando peso, se pegar peso, pode ocorrer de ter uma hérnia? Existe assim, você tem que pegar o peso de uma forma correta. Correta, né? Se tiver... Então, assim, você sempre tem que elevar pesos, fazer a sua movimentação protegendo a sua coluna. E isso, no geral, a população, né, a gente vai abaixa de qualquer jeito, vai pegar o peso, pega de qualquer jeito, e isso acaba sobrecarregando
a coluna. Como um todo, não é só a lombar, que é onde as pessoas sentem mais, né? Sim. Mas como um todo. Então, assim, não é somente pegar peso de forma errada que causa hérnia. Às vezes, um trabalho repetitivo, que a pessoa fica numa posição, né? Por exemplo, as manicures, cabeleireiro, essas... Aquela posição repetitiva. Exatamente. Então, assim, isso traz uma sobrecarga. E com a musculatura fraca, né? Isso piora o quadro. Então, não necessariamente apenas pegar peso causa hérnia. Existem até fatores hereditários envolvidos, Tá. mas a pessoa, sim, pode ganhar uma hérnia aí por exemplo, um trauma pode causar uma hérnia, né? Uma queda. Sim, que nem essa pessoa, ele tem várias hérnias, o coração dele está fraco, não pode fazer a cirurgia, por enquanto. O médico não autorizou ele fazer a cirurgia, só que ele trava. Se ele fizer uma fisioterapia, isso pode melhorar a saúde dele? Sim, Porque o médico não quer operar ele porque o coração dele está fraco, né? E aí ele está naquela situação. No limiar, né? Eu não fico posso, parado. Eu quero operar para me livrar das dores e porque ele trava, né? Mas o médico não me autorizou porque ele fez uma cirurgia no coração e agora ele está com esse coração fraco e precisa... o médico não autorizou ele fazer a cirurgia. Então, ele está com esse problema de saúde. Então, eu acredito que o médico poderia ter recomendado para ele, né, passado, uma fisioterapia para melhorar a qualidade de vida dele também. Sim, né? para ele manter a funcionalidade dele. Né? Porque se ele trava, isso também pode... Sim. Pode piorar, com certeza. Tem algo que eu tenho muita dúvida também, que uma amiga teve um problema de saúde, que muita gente tem, talvez não sabe, que a gente até falou sobre isso, fibromialgia. Isso. Essa pessoa que tem é do nervo. Sim, na verdade a fibromialgia, ela é uma dor que a gente chama de centralizada, é uma dor que o cérebro já está condicionado. Então pega o corpo. Toda vez que a gente tem uma lesão, ou a gente, por exemplo, bate o pé, a gente sente dor, mas a dor não é do pé, a dor é o cérebro que está mandando uma informação de que aquele local está lesionado. Isso é uma dor real por lesão. Tá. Mas a gente sabe que hoje em dia a dor, ela vai muito além dessa questão da lesão propriamente dita. E quando a pessoa, ela passa, assim, no caso, dependendo do paciente, né? Você está falando desse caso aí, não conheço o histórico, né? Mas a dor, ela, hoje em dia, inclusive, ela é um dos preditivos que a gente coloca. Não, o paciente está com dor, o paciente está sem dor. Isso também é uma questão, um sintoma que a gente sempre está de olho. E quando a pessoa ela traz um problema crônico durante muito tempo, essa dor, ela acaba tendo tanto essa dor no dia a dia dela, que o cérebro já acaba, digamos, descompensando, não sei se é essa palavra certa, mas é como se ele continuasse mandando informação de dor, sendo que não existe lesão naquele lugar, né? De forma alguma eu estou dizendo aqui que quem tem fibromialgia não tem dor, não é isso, eles têm dor real, é real a dor real de quem tem fibromialgia. Sim. É extremamente debilitante. Debilitante, é verdade. E assim, e é real, não é, tem gente que acha que é frescura, não é frescura, é real porque é o cérebro que está mandando, exacerbando uma coisa que não deveria. Então a fisioterapia, ela ajuda a remodelar esse trânsito de informações neurais para que a pessoa consiga conviver, né, melhor com um determinado problema crônico que ela tenha e consiga ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Sim. Vânia, quais são os benefícios que o Pilates traz para esse paciente, para essa paciente, independente da idade? Né? Quais são os benefícios? Quem pode fazer? Como que eu posso entender que eu tenho que fazer Pilates? Eu estou trabalhando demais. Isso vai melhorar tanto a minha saúde física, mental, emocional. Sim. Né? Quando que essa pessoa tem que falar, não, chegou o momento de você parar e começar a fazer um tratamento. Não é só uma questão receitada pelo médico, mas eu também eu não quero fazer atividade física.
não quero ir para academia. Eu fazendo Pilates vai melhorar? Sim, com certeza. O Pilates, ele não só melhora a sua condição física atual, Tá. né, como ele também previne, né? Porque você está trabalhando um fortalecimento, você está trabalhando a questão postural. O Pilates, a metodologia em si, ela é muito significativa no cuidado com o ser humano, né, com o paciente, porque ele trabalha a concentração, você aprende a respirar. Durante todo o exercício do Pilates, você está concentrado na sua respiração. Então, é um momento ali que você está com você mesmo, que você está prestando atenção no seu corpo, você tem uma consciência corporal, né, mais desenvolvida ali, você trabalha o seu equilíbrio, você trabalha o seu emocional, porque aquilo acalma. Quando Também você traz uma terapia. Exatamente. Você fica assim. Exatamente. E assim, e o corpo responde de uma forma positiva. Então, o interessante da metodologia do Pilates é exatamente isso. Ele não trabalha única e exclusivamente ali o local, né, da dor. Ele trabalha como um todo, né? A fisioterapia, ela já volta um pouco mais para o problema específico que a pessoa traz. O Pilates, ele já é algo mais global na questão do tratamento. Mas assim, e quando fazer Pilates? Agora. Agora já. Não esperar Não. As pessoas esperam muito ter algum problema para depois procurar ajuda. Né? E eu falo muito. Isso é normal. E eu falo muito para os meus pacientes. Se você não tem tempo para investir na sua saúde, você vai ter que arranjar tempo para gastar com a sua doença. Gente, muito então, sério, muito forte. Por isso, hoje. E você gasta bem menos com prevenção. Vai por mim. Vai gastar muito menos. Isso. E a qualidade de vida, com certeza, assim, é uma coisa que não tem preço. Você, né, de repente, não passar aí os seus anos respirando, andando, fazendo sua atividade, porque assim, o Pilates, ele pode te preparar para outras atividades que a pessoa queira fazer, uma dança, enfim, ele prepara e a pessoa consegue fazer isso com mais qualidade. Essa pessoa está passando por um nível de estresse muito grande, está numa rotina de trabalho de 12 horas por dia, por exemplo. Ela não tem tempo para respirar, você concorda? Então, o Pilates vai ensinar ela a ter um equilíbrio. Porque se você tem uma rotina de 12 horas, vamos lá, 8, hoje dificilmente em São Paulo alguém trabalha 8 horas. Aqui é uma correria. Ainda mais mulher, que ainda chega em casa e ainda tem a dupla jornada ou tripla, né, quando tem filhos. Então, esses exercícios, essa técnica do Pilates, né, que é um protocolo muito importante, vai ajudar essa mulher às 40 a mais, por exemplo, que estão chegando à menopausa. Vamos lá, minhas queridas. Né? Sim, a gente tá aqui, ó, né? Os níveis de estresse lá em cima. Lá em cima, os níveis de hormônio, bom, hora ali em cima, hora embaixo. Uma hora ele tá lá em cima, outra hora lá embaixo. O Pilates pode ajudar na saúde dessa mulher? Sim, ajuda demais, porque o Pilates, ele traz um reequilíbrio de todo o metabolismo, porque você está trabalhando musculatura, você está trabalhando respiração, circulação. Então, a mulher que está passando essa fase, que é extremamente delicada na vida dela e importante, porque ela ainda está numa idade ativa, tem coisas para fazer, trabalho, carreira, filhos e tudo mais, e ela precisa estar bem. E o Pilates, ela ajuda muito para as mulheres 40 a mais, indico com os olhos fechados, porque ajuda muito. Inclusive, assim, um dos sintomas, né? A gente tem visto, né? A menopausa, ela tem mais aí de 100 sintomas. Mas quem tá na praia já sente, né? Já sabe. Mas, por exemplo, um deles é o sono, né? O sono cortado e tudo mais. O sono é uma coisa que é pouco complicada. Durmo 3 horas por dia. Então, e quando você inicia uma atividade física, no meu caso, quando você começa a fazer o Pilates clínico, voltado para essa área também, você dorme melhor. Por quê? Porque o teu corpo está mais relaxado, a oxigenação do seu corpo está melhor. Tá melhor. Então, assim, traz muitos benefícios para minimizar os sintomas, né, das mulheres na menopausa. É sensacional. E os homens? Pode fazer Pilates? Sim, podem. É mais difícil a gente encontrar homens adeptos ao Pilates, porque mesmo? Muitos, assim, acreditam,
né? Pelo menos daqueles que eu conheci, acha que é só alongamento, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma paciente que eu cuido dela, ela faz 3 dias de musculação, olha só, 3 dias de musculação e 1 dia comigo de pilates, porque ela tem problema na lombar. E aí eu dou a orientação para ela, quando ela for na musculação, eu já passo a orientação que ela pode não fazer. Ela falou para mim outro dia que ela saiu mais dolorida da minha sessão do que da musculação. Sério? Aí eu falei, bom, assim, a musculação é extremamente importante, indico, é preciso fazer, é uma forma interessante de cuidar do corpo. No Pilates, a diferença é que a gente trabalha o corpo como um todo, a gente trabalha a centralização da força, então a todo momento ela está, né, com ali o abdômen contraído, ela está prestando atenção na postura dela, então ela não está unicamente só mexendo o braço ali, né, para fazer o exercício, por exemplo, do bíceps, não, ela está centralizada, está trabalhando a respiração, a concentração, então isso demanda muito mais. E eu falei para ela, não, tudo bem, isso é normal, fica tranquila. É normal. É normal. É uma dor boa que depois vai te trazer mais condicionamento ainda para aquilo que ela gosta, que é a musculação. Também tem os casos de homens que têm andropausa, né? Sim, que talvez eles não entendem, né, como são sintomas. Então é recomendado para ele também fazer um pilates lá. Ir lá conhecer, porque às vezes ele tem umas dúvidas, é só fazendo para tirar dúvida, né, Vânia? Só fazendo para tirar dúvida. E acredite você que não é fácil, não é fácil. O Pilates bem aplicado, com a respiração, com toda a sua metodologia, né, aplicada, ele demanda bastante, tanto de homens como de mulheres. O que acontece é que eu, como fisioterapeuta especializada nessa área, eu consigo avaliar o momento que aquela pessoa está. Então, assim, eu não vou jogar para ela um peso extremamente, né? Então, vai uma progressão de carga, uma progressão de movimentos. Então, existe toda uma avaliação. Então, não é chegar lá e pegar um peso enorme e pronto. Então, a pessoa pode fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, como faz? Sim, no geral, as pessoas procuram 2 a 3 vezes por semana. E quanto tempo de a sessão do Pilates? 50 minutos. É 1 hora? Isso, praticamente 1 hora. Sim. Demanda bastante, essa 1 hora dá para fazer muita coisa, geralmente 2 vezes por semana ou 3. O Pilates dá para fazer todos os dias, né, se quiser, enfim. Sim. Mas você precisa também dar um descanso para o corpo, para a musculatura se recuperar, né? Então, assim, por isso que eu dou esse espaçamento. Se a pessoa encher a barriga, não pode ir lá fazer, né? Não, de forma nenhuma. Não, eu até pergunto, eu falei, não pode nem em jejum, porque você vai demandar um gasto energético ali, tanto para o Pilates como para qualquer outra atividade física. Sim. Jamais fazer em jejum. Você tem que pelo menos fazer uma refeição leve, porque não dá para você, né, não comer nada. E de jejum é perigoso, até por questão de pressão. Às vezes a pessoa tem pressão baixa e acaba, né, piorando. Então, assim, e também não pode ir com o estômago extremamente cheio, porque imagina, o seu corpo, toda a sua questão circulatória tá ali na parte digestiva, ele precisa trabalhar todo aquele alimento. Então, aí como é que ele vai jogar? Pensar assim, vou jogar sangue para musculatura para trabalhar, sendo que eu tenho, né, um monte de coisa aqui no estômago para trabalhar. Então, assim, eu sempre falo, olha, pelo menos 1 hora depois das refeições mais pesadas, né, para fazer, ou se não der, uma refeiçãozinha leve, dá para fazer o Pilates. Uma refeição leve, dá para fazer. Porque às vezes a pessoa, ela não tem esse entendimento, né? Que ela tem que se alimentar moderadamente para fazer, porque ela acha que só na academia que tem aqueles suplementos e tudo mais. Pilates não precisa de suplemento, precisa? A questão não é o Pilates precisar ou não, é o indivíduo, né? Então, passando aí por uma avaliação médica, nutricional, com um nutrólogo, inclusive, após exames, né? Comprovados, de acordo com a atividade que essa pessoa vai desempenhar, aí ela tem um determinado necessidade energética. Aí sim, existe uma complementação, uma suplementação nesse caso. Eu não recomendo para os meus pacientes tomar suplementos por conta própria,
porque existe uma sobrecarga de fígado, rim, existe uma sobrecarga, você tá incluindo ali nutrientes e substâncias que às vezes o seu organismo ele precisa ou de um outro tipo ou numa outra proporção. Então é importante sempre você ter o acompanhamento de um profissional para poder te colocar uma dieta, uma suplementação adequada para cada caso. Sim. Né? Então, assim, fazendo pilates clínico ou qualquer outro tipo de atividade física, a suplementação é importante? Sim, desde que bem avaliada por um profissional da área, bem conduzida, só vem a trazer benefícios. Sim. E os benefícios da fisioterapia? O que eu posso dizer assim, a pessoa ela busca a fisioterapia para uma reabilitação, ou seja, Tá. ela passou por algum processo ali que ela tinha Alguma lesão, uma quebrou alguma cirurgia. coisa. Então, assim, ela perdeu a capacidade funcional em alguma área da vida dela, né? Sim. Ou não estou conseguindo andar direito por conta da cirurgia, ou meu braço, eu tive, né, uma prótese de ombro. Aí eu preciso, né, a pessoa precisa voltar ali a mexer o membro. A fisioterapia, ela ajuda muito nisso. Aquele problema que dá bursite, por exemplo. Uhum. É bom fazer a fisioterapia? Sim, Porque eu tive. Você não consegue levantar o braço, Sim. nem para pentear o cabelo. É difícil, né? É difícil, né? E ela vem, é uma dor insuportável, né? A gente realmente não consegue se movimentar. E as mulheres, as 40 mais, têm desenvolvido bastante o bursite, tendinite, principalmente quem tem um trabalho repetitivo. Sim. Agora, nessa época do ano, nós estamos no final do ano, onde as mulheres que trabalham, vamos lá, os salões de beleza aí. Nossa Senhora. Coitada, porque as meninas... meus ombros. Os ombros e a coluna, né? E a porque coluna. se eu trabalhava 6 horas, ela vai trabalhar 12, e tem umas que até 14 horas para poder atender a demanda de cliente. Que é a época que realmente o negócio vai, Sim, né? Todo mundo tem que aproveitar, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro e quer ficar bonito. E aí, após isso, é importante ela procurar, ou antes, né? Ou durante, ela procurar um médico. Sim, até poder... mesmo durante, porque assim, como fisioterapeuta, nós somos habilitados a passar orientações para essa pessoa no dia a dia dela, orientações posturais, né? Até durante a gente conhecendo aí a dinâmica do trabalho dela, a gente consegue dar orientações para ela se posicionar melhor, para poder ter menos dor. Antes do trabalho, nós podemos passar exercícios para ela aquecer, para ela, né, estar preparada para aquela demanda ali de trabalho. Depois, exercícios para relaxar, exercícios para soltar um pouco. Então, assim, nós temos toda esse entendimento e essa possibilidade. Com toda essa sua experiência nessa área e também passar por um processo de um câncer, né? Qual é o conselho que você dá para essas mulheres, né, que estão nos assistindo, para essas pacientes? Qual é o conselho que você dá? Com toda essa carga, com toda essa experiência, né, da sua vida, que você passou por um momento de dor e, através desse momento de dor, desenvolveu ali, né, um dom, né, de tratar pessoas e também uma outra técnica, que eu creio também que no próximo ano tem muitas novidades também. Muitas. Se Deus quiser e permitir, teremos muitas novidades. Qual é o conselho que você dá para essas mulheres? Olha, são vários, mas eu acho que específico. Se você está me assistindo agora e você acha que é tarde para alguma coisa, tem vontade, mas dá o primeiro passo. A partir do momento que você dá o primeiro passo, você já não está no marco zero, você já está à frente. Então, não espere o melhor tempo, a melhor hora, o melhor nível financeiro, não espere. O que você tem hoje é o agora e você. Então, assuma essa responsabilidade do cuidado com você. E isso eu falo como profissional de saúde, falo como mulher e vejo como isso é importante. Então, esse é o conselho que eu dou. Se olhe, se cuide, né? Acho que o seu programa traz muito disso. E comece agora, não espere segunda, não espere o melhor momento, não espere 2026, é agora. É o que nós temos. Ontem já foi e o amanhã ainda será. O que nós temos é o agora. No caso,
Agora, a menopausa, essa mulher buscar o tratamento antes, ela está com 40 anos, ela já pode buscar, porque ela pode entrar na menopausa com 56, 58, porque varia de organismo. Sim. É importante ela buscar também, né, ali fazer um tratamento, fazer também ali, né? Sim, sim. No caso das pacientes oncológicas, por exemplo, existem algumas questões aí que envolvem reposição hormonal que Sim. não são indicadas, Sim. né? Mas existem outros caminhos. Hoje em dia existem N partes aí da medicina que tratam. Existem as questões naturais, né? Os recursos naturais. Assim, se conhecer. É um período da mulher em que ela vai passar, né? Ou antes ou depois, né? Muitas pacientes oncológicas, elas têm essa menopausa adiantada por conta do próprio tratamento, e aí é difícil para ela, porque às vezes é uma mulher extremamente jovem e com todas as dores e todos os problemas que os sintomas trazem. Mas às vezes não, às vezes ela não passou por nenhum processo oncológico, né, nenhuma doença, mas também está passando por um sofrimento. E existem recursos, existem N profissionais que podem ajudar, e é só procurar. O seu programa trouxe muitos profissionais nos últimos programas extremamente importantes, área emocional, área de massoterapia, enfim, é a mulher se olhar como um todo. Ela não é só aquela mulher que está passando pelo processo da menopausa, não, ela é uma mulher que está passando por N outros processos de vida, ela é uma mulher que tem um trabalho, que tem um estresse, que tem, de repente, uma questão a ser resolvida. Então, se cuida, não espere chegar ao problema para cuidar dele, né? A prevenção sempre é o melhor caminho, sempre. A prevenção. Quem é a Vânia, Rodinei? Quem é a Vânia? Bom, primeiramente, eu sou uma mulher cristã, temente a Deus. Ele é que me trouxe hoje a tudo que eu sou, eu devo a Ele, toda a minha jornada, todos os desafios, né, que eu consegui superar até hoje, foi em questão dele, né? Foi por obra dele. E hoje o meu trabalho é exclusivamente, primeiramente para ele, e esse propósito que eu trouxe para a minha vida, né? Quando eu escolhi a fisioterapia, eu quis escolher uma área em que eu pudesse levar para as pessoas um bem-estar, uma qualidade de vida, independentemente das condições. Porque a gente tem hoje diversos tipos de doenças, né, crônicas e agudas, enfim, que tiram as pessoas do seu normal, da sua vida normal. E o fisioterapeuta, ele tem esse olhar, né, inclusive a minha professora, a Sandra Loche, né, ela é maravilhosa, sempre eu falei para ela que eu vou levar isso para o resto da minha vida, ela sempre fala assim, o bom fisioterapeuta é aquele que olha o potencial, e não aquilo que falta. Sim. Então é isso que a Vânia hoje tenta trazer, tanto para a vida dela em si, né, aquilo que ela tem como potencial para desenvolver, como para os meus pacientes. Então quando ele chega e fala, eu não consigo andar, não, peraí, calma. Eu sei tudo que você não consegue, vamos ver o que né, vamos trabalhar para poder, vamos trabalhar para o sim. O não a gente já está enxergando. Então essa é a Vânia de hoje. Sua referência? Deus é acima de tudo. É por ele, para ele, por ele que eu trabalho, que eu atendo, que eu tenho minhas relações sociais, profissionais, tudo por ele. Projeto para o ano que vem? Tem alguma... Pode deixar um spoiler? Então, eu pretendo ano que vem trabalhar, lógico, tocar aí o estúdio, né? Tá. Que eu abri esse ano, em setembro, o estúdio de... Onde fica? Fica na Campos Sales, fica bem no centro de Barueri. Tá. Pertinho? Bem pertinho, bem pertinho. E o bom é que tem elevador, então quem tem problema de joelho pode ir tranquilo que não vai ter escada para subir. Que é uma coisa que eu me preocupei muito, né? Quando eu fui procurar uma sala, eu falei, não, eu quero tratar de pessoas que têm problema de locomoção, como é que eu vou
colocar a pessoa para subir uma escada para se Verdade. tratar comigo, né? Sim. Então, assim, pode ficar tranquilo que lá tem acessibilidade, tem rampa, tem tudo direitinho. E para o ano que vem, assim, vou estudar muito, né? Nunca paro, nunca vou parar, porque Sim. é imprescindível. E pretendo também aumentar, ter alguma atividade na área de câncer de mama mesmo, na parte de fisioterapia, com alguma ONG, entrar em contato, ver de que forma eu posso orientar e ajudar essas mulheres que, assim como eu, passaram, estão passando pelo processo e meninas, é possível, existe vida após o câncer de mama, sim, e uma vida muito boa, muito abençoada, é só a gente correr atrás. Deixa suas redes sociais, por favor. Meu Instagram é @verrodinic.fisiopilates. Vânia, muito obrigada por estar aqui. Te espero próximo ano, viu? Com todo prazer. Começou o ano, quero você aqui novamente, tá? E eu quero muito que ela venha gravar um quadro, gente, para trazer toda essa informação, porque tem muita coisa aí nessa bagagem, viu? Para poder trazer essa informação para você, mulher, que precisa se cuidar. Afinal de contas, unidas somos mais fortes, não é verdade? Com certeza, É verdade, com Vânia? certeza, somos muito mais fortes. E ela tá pertinho daqui e com certeza, gente, me conhecendo como vocês me conhecem, vou trazer ela para cá, sim. Né, Vânia? Isso mesmo. Mandem suas perguntas para Mande suas perguntas, Silvia. porque ela vai tirar suas dúvidas, viu? Exatamente. Então, o ano que vem a Vânia vai estar aqui, com certeza, e você também vai estar aqui. Eu peço você que compartilhe este programa. Com certeza você conhece alguém ou tem alguém na família que está passando por algum problema e ela deixou aqui tudo, deixou todas as informações para você ter uma qualidade de vida melhor. É possível, viu? Tá com sua hérnia de disco? É possível você ter uma vida normal. Sim. Não venha ali falar assim, eu vou me travar. Não, existe, viu? Me procure, mande mensagem, porque tem tratamento domiciliar, gente. Olha que negócio chique. Então, se você não consegue chegar até lá, ela vai até você. Não é verdade, Vânia? Com certeza, com certeza. Então, vou passar depois o contato. Quem quiser, me procure lá. Quero mandar um abraço para todos. Quer mandar um abraço para alguém, Vânia? Eu quero mandar um abraço para todos os meus pacientes, primeiramente, porque são eles a minha razão de eu estar aqui e a minha força diária. Sim. Para os meus familiares que me apoiaram sempre, para o meu marido. E um abraço para toda a equipe aqui da TV Barueri, uma equipe maravilhosa, me recebeu assim com muito carinho. E um beijo, um abraço especial para você, linda, Obrigado, maravilhosa. Parabéns por todo esse seu trabalho lindo. Obrigado, muito obrigado. E eu vou ter um prazer em ter você comigo aqui, né, no próximo ano, né? Porque a sua missão, para mim, eu já admiro o seu trabalho, já sou sua fã de carteirinha, porque você cuida de pessoas. E a missão nossa é um cuidar do outro. E ela cuida muito bem, né? E com certeza, ano que vem, ela vai trazer também depoimentos de pacientes. Olha que lindo, gente. Então, ó, fica a dica aí para quem está em casa. Fica a dica. Gente, quero mandar um abraço para todos, para Danúbia Vilela Randal, Jonatas Randal, também aqui para o Estevão, né, que é o nosso diretor daqui de dentro. Também mandar um abraço para o Pedro e mandar um abraço para a Edna, para todos que fazem, né, este programa, essa equipe maravilhosa que eu amo. Mandar um abraço ali para a Letícia, também para o meu esposo e também, gente, para a Marisele, que é a minha parceira, né? Depois eu vou deixar tudo certinho aí para a produção colocar lá, tá bom? Então, um beijo para vocês. Logo mais, temos mais. Quando vier ao ar este programa, estamos juntos. E olha, gente, eu quero que você compartilhe bastante, porque você conhece alguém e você vai estar ali ajudando essa pessoa. Juntos somos mais fortes, né? Somos mais então, fortes. Seja você. Um beijo a todos.